A paz do Senhor Jesus, querido aluno ou aluna, seja bem-vindo de volta para mais uma aula, onde nós vamos dar continuidade ao nosso curso Teologia Pentecostal para Pregadores. Bom, com certeza você já tem o exemplar da nossa apostila, a qual estamos revisando neste primeiro módulo da primeira parte do curso, onde nós estamos conhecendo o Pentateuco, trazendo aqui uma visão panorâmica, né, do Pentateuco. Então vamos lá. Nós já vimos o Pentateuco e nesta aula vamos começar a conhecer aqui o livro de Gênesis. Por cima, né? Nós não vamos conhecer 100% esse livro, nós vamos trazer uma visão geral, como já explicamos o que é visão panorâmica em aulas anteriores. Pois muito bem, você deve estar vendo aí, deixa eu pegar aqui a minha apostila, o livro de Gênesis. Abra sua Bíblia também no livro de Gênesis, tá bom? É interessante. Então vamos começar por aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui e mostrar aí para você no vídeo, tá? Justamente pela parte onde faz a divisão do livro aqui em três partes, né? Então, a primeira parte seria do capítulo 1 ao 11, nós temos o princípio do mundo e da humanidade. Por quê? Do capítulo 1 ao 11 do livro de Gênesis, quando você faz a leitura, você percebe que as informações estão muito abrangentes, né? Estão muito assim, uma visão muito grande. Ele está falando de muita coisa para pouco texto, não é verdade? E é por isso que ficam muitas perguntas pairando no ar. Né? Ele fala de Adão e Eva, daqui a pouco tem Caim, tem Abel, daqui a pouco o Caim se casa com alguém, e as perguntas vão ficando aí no ar, e você, mas o que está acontecendo? Que loucura! Daqui a pouco já existem várias nações, já existe a Terra, parece que já está cheia, já tá mais povoado do que a China, que é o país mais populoso do mundo, e você fala, nossa, mas de onde veio tanta gente? E tem um tal de Noé que Deus escolhe e fala, olha, dessa multidão aí, só você é justo, não é? E o Noé, Deus mata todo mundo com o dilúvio, só tem a família do Noé ali, poucas pessoas, mas daqui a pouco a terra já está cheia de novo, e está todo mundo se revoltando contra Deus, e eles levantam uma torre, chamaram a Torre de Babel, e você vai lendo essa primeira parte do livro de Gênesis, e você fala, meu Deus, mas que loucura, é muita coisa para digerir. Não é? É porque ali essa primeira parte traz uma visão assim expandida, uma visão geral. Né? O livro ele está dando algumas pinceladas numa história muito grande. Uma história muito grande que vai do capítulo 1 até o capítulo 11 do livro de Gênesis. Então nós chamamos isso de princípio do mundo e também da humanidade, porque nós vemos no capítulo 1 e um pouquinho do 2, né, o princípio das coisas, Deus criando as coisas, né, restaurando o planeta Terra, criando luminares e por aí vai. Aí nós vemos no capítulo 2 ainda alguma coisinha da criação da Terra, mas principalmente a criação do homem. E no capítulo 3 e 4 você percebe a queda do homem e o começo da família. Tá? No capítulo 5 são vários e vários anos de história que se passam no capítulo 5 porque ele traz a genealogia de Adão, tá bom? E por aí no capítulo 6 já começa a história de Noé. Então é muito resumido o livro de Gênesis nesse começo. Por quê? Porque a intenção do autor, né, fica claro aqui que a intenção do autor, no caso Moisés que escreveu, é ir o mais rápido possível para Abraão. A intenção dele é dar uma introdução geral na história de tudo, para chegar o quanto antes em Abraão, porque o interesse dele, o foco dele está em Abraão. Por quê? Porque é com Abraão que começa a nação israelita. Então, a segunda divisão do livro, né, a visão, a vida patriarcal, que vai do capítulo 12 até o capítulo 36. Ou, se você considerar José como um patriarca também, então vai do capítulo 12 até o capítulo 50, tá bom?
Muito bem. Tem um estudioso chamado McNair, né? Está aqui na nossa apostila. Ele dividiu o livro de Gênesis de uma forma interessante. Ele dividiu por toledotes. Toledotes são gerações, tá? No idioma original. Então, você acompanha aí na apostila uma lista com as gerações, tá? Olha só. Há uma introdução ao livro, né? Do capítulo 1 ao verso 3, capítulo 2. Pois nós temos já a primeira geração, o primeiro Toledote. Ele coloca, esse estudioso coloca a formação do céu e da terra como uma geração. Então, no capítulo 2, no versículo 4 em diante, aí você percebe isso daí. Vamos lá? Olha o versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis, assim: esta é a geração dos céus e da terra. Dependendo da sua tradução, pode estar escrito um pouquinho diferente. Tem uma tradução que diz assim: este é o princípio dos céus e da terra. Tem outra tradução que diz assim: este é o Gênesis do céu e da terra. Tá? O McNair ele coloca isso daqui como sendo o primeiro Toledote, a primeira geração. A segunda geração no capítulo 5 do livro de Gênesis. Dá uma olhadinha no versículo 1 do capítulo 5 e você vai reparar comigo uma coisa, que Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, ele utilizou algumas fontes. Ou seja, no tempo de Moisés existiam outros livros escritos e com base em outros livros ele puxou, né, a fonte, ele copiou de lá para cá e acrescentou no Gênesis. Olha só o que diz o verso 1 do capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. Então existia no tempo de Moisés um livro que contava a genealogia de Adão. Moisés pegou esse livro, teve acesso a esse livro e colocou aqui no Gênesis, trazendo para nós a genealogia de Adão. E esta é já a terceira seção, ou a segunda geração do livro de Gênesis, né? O segundo Toledote, tá bom? Então nós temos aí 12 sessões, ok? Olha, presta atenção na apostila, 12 sessões, porém são 11 gerações, são 11 Toledotes para dividir o livro. Por que 12 sessões? Porque a primeira sessão não é uma geração, é a introdução do livro. Então, da sessão 2, a gente começa com a primeira geração e vai até a 11ª geração, que no caso a geração de Jacó. Então, por incrível que pareça, no livro de Gênesis nós encontramos muitas genealogias, né? E fulano que gerou a Beltrano, que gerou a Ciclano e tudo mais. Quando você fizer a leitura da Bíblia Sagrada, não pule as genealogias, porque muitas das vezes no meio de uma genealogia tem um pedacinho de história ali. Tá? Isso é importante. Muito bem. Agora, você percebe que aqui fala do idioma, né? Gênesis foi escrito no hebraico, né? E ele foi traduzido na Septuaginta para o grego, ok? Então, nós sabemos que Gênesis é uma palavra grega, tá? Gênesis é uma palavra português, mas que veio do grego. E no grego é Gênesis, né, com I. Então, não é muito diferente da forma como nós escrevemos no português. Você percebe que nesse princípio, nessas duas primeiras linhas aqui da página da nossa apostila, da página 3, 4, 5 da apostila, você percebe que nessas duas primeiras linhas nós temos 3 idiomas, correto? O hebraico, grego e português. Ok? Então, o Gênesis, né? Como que seria essa palavra Gênesis no hebraico? Seria Bereshit. Tá? Então, está dizendo aqui, Bereshit. Tá? Bereshit bara Elohim. Né? No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Então, vamos lá. Bereshit, o B, né? No e Reshit. Princípio. Significa no princípio. Ok? Então, o Bereshit sozinho significa no princípio. E no grego, essa mesma palavrinha Bereshit, no grego é chamada de Gênesis. E é do grego que vem para o nosso idioma, o português. Tá bom? Então, vamos avançar na apostila. Mas, ao meio da página, você tem o propósito do livro de Gênesis. Tá? Então, qual que é o objetivo desse livro? É claro que Moisés, quando ele escreve a lei, né, do Gênesis a Deuteronômio,
A intenção dele o quê? É educar o povo de Deus, é ensinar o povo de Deus a lei de Deus, a palavra de Deus, para que esse povo coloque essa palavra em prática quando entrar na terra prometida. Você sabia que quando eles estavam 40 anos andando, dando voltas no deserto, eles não cumpriram toda a lei de Moisés? Muita coisa eles não cumpriram. A gente vai chegar lá mais para frente. Tá? Mas quando Moisés escreve tudo, ele entrega ao povo para o povo estudar essa palavra e colocar em prática. Porém, cada livro, né, dos 5 livros do Pentateuco, eles têm um objetivo em si, tá? Conforme a divisão que foi feita. Porque quando Moisés escreve, obviamente ele escreveu separado, né? Ele não escreveu tudo de uma vez. Ele escreveu esses livros de forma separada, mas no original eles estão todos juntos, né? São chamados de Torá, ou Lei de Moisés, propriamente dito, tá bom? Mas na nossa tradução eles foram separados para uma melhor compreensão. Muito bem, qual que é o objetivo do livro de Gênesis? Ele tem um objetivo histórico, é justamente proporcionar uma narrativa da origem do homem a ser criado por Deus, né? O homem que foi criado por Deus. Então, Gênesis, ele pode ser chamado o livro das origens, porque em Gênesis nós vemos a origem dos céus e da terra, nós vemos a origem do homem, a origem do pecado, né, a origem dos animais, nós vemos em Gênesis a origem da família, a origem do casamento, né? Nós vemos a origem da poligamia, ok? Da monogamia, da poligamia, nós vemos a origem das nações, a origem do povo de Deus. Tá, esse é o principal foco de Gênesis, é mostrar a origem da nação israelita, é para que o povo saiba, né? O povo, lembra que esse livro foi escrito por Moisés, então muito tempo depois, né, para que o povo soubesse, muito tempo depois de Abraão, Isaac, Jacó, José, para que o povo soubesse qual é a sua origem, qual é a sua história, de onde eles vieram. Tá? Então, para o povo saber disso, o livro de Gênesis poderia ter começado no capítulo 12, concorda comigo? E falando, olha, muitos anos atrás, antigamente, houve um homem chamado Abraão, e esse homem ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus, e é por isso que esse Deus que falou com Abraão é o nosso Deus hoje, porque ele falou com o nosso antepassado e orientou, e por causa da orientação de Deus é que nós estamos aqui hoje. Ele poderia tranquilamente começar o livro de Gênesis a partir do capítulo 12, porque é onde fala de Abraão. Mas não, ele começou antes. Tá? Por quê? Existe aí um porquê, para mostrar a origem de todas as coisas. Claro, de uma forma muito resumida, entre o capítulo 1 e 11 de Gênesis, mas ele mostra os principais detalhes da origem de tudo. E por que que é importante o povo de Israel conhecer a origem de todas as coisas? Onde o povo de Israel estava quando recebeu o livro de Gênesis? Muito provavelmente dando voltas no deserto. Correto? Andando, caminhando pelo deserto. Eles já tinham saído do Egito e estavam lá caminhando pelo deserto. Então, o objetivo deles saberem, tomarem conhecimento da origem de todas as coisas, é porque no Egito, por onde eles ficaram muito tempo escravizados, existia todo tipo de paganismo. Existiam muitos deuses pagãos. No Egito tinha um deus para tudo. Tinha o deus para a água, que era o deus do rio Nilo, tinha o deus do sol, tinha o deus da chuva, tinha o deus da plantação, tinha o deus das estações, das flores, das frutas, tinha o deus dos animais. Muitos animais eram considerados deuses, né? Então no Nilo tinha o crocodilo, que eles consideravam como um deus, né? O sapo, que era outro tipo de deus. Tudo para eles era um deus. Tudo era um deus. Tinha o Deus protetor das casas, então nas portas das casas eles tinham o costume de escrever o nome desses deuses para proteger a entrada da casa, a entrada e a saída. Olha que interessante. Isso te lembra alguma coisa? Provavelmente lembra que quando Israel saiu do Egito, lá em Êxodo capítulo 12, Deus mandou passar o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais das portas das casas, ou seja, cobrindo esses pecados, o nome desses deuses pagãos. Glórias ao Senhor
por isso. Então tinha paganismo em todos os lados. Para o Egito, a plantação tinha um deus ali. Quando vinha o orvalho sobre a terra, sabe quando amanhece? Não choveu, mas mesmo assim está tudo molhado, porque caiu um orvalho sobre a terra. Até isso, para os egípcios, era um tipo de deus. Até isso eles consideravam como um tipo de Deus, eles consideravam muita coisa como Deus. Então, aí você começa a entender o livro de Gênesis. Quando você sabe isso, com essa informação, que tudo para eles era Deus, aí olha só, versículo 6 do capítulo 2 de Gênesis. Olha o que diz. Uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Tá? Então, explicando que isso daí não é um Deus, não é uma divindade, não é uma pessoa, isso daí é porque Deus criou o planeta desse jeito. E existe essa neblina que rega o solo. A função dela é apenas regar o solo, e isso foi estabelecido por Deus. Então, aí você começa a ver que esses detalhezinhos em Gênesis está ensinando o povo de Deus que isso aqui não é Deus, planta não é Deus, árvore não é Deus, animal não é Deus, chuva não é Deus, sol não é Deus. Tudo isso foi criado por um único Deus. Só Ele existe, só Ele é o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Então eu estou te trazendo muito mais aqui do que uma visão panorâmica, né? Mas é porque eu gosto muito de falar dessas coisas. Bom, o objetivo histórico está aqui. Nós começamos falando disso e eu aprofundei. O objetivo teológico, né, é mostrar a soberania de Deus e enfatizar a responsabilidade do homem para com o Deus soberano. Então você percebe que as decisões de Adão e Eva trouxeram o pecado. As decisões de Caim e as decisões da descendência de Caim, porque ele teve muitos descendentes cruéis, vis e maus, as decisões que eles tomaram fizeram com que o pecado e a maldade se alastrasse por toda a terra. Aí você percebe com o dilúvio que a decisão dos homens trouxe o dilúvio sobre eles. E a decisão de Noé, sendo um homem justo, trouxe salvação para ele e a sua família. Então Gênesis enfatiza isso, que o homem é responsável pelo que ele faz. Não é porque Deus criou tudo e conhece o futuro que o homem deixa de ser responsável de maneira nenhuma. Da mesma forma, o livro de Gênesis mostra que as decisões de Abraão, de ouvir a voz de Deus, de obedecer à voz de Deus, de seguir o conselho de Deus, trouxe as bênçãos para a sua descendência, para a nação israelita. Né? O tempo todo você percebe esse negócio no livro de Gênesis, as decisões e o peso da responsabilidade caindo sobre a pessoa que toma determinado tipo de decisão. Muito bem. Você vê até mesmo uma coisa interessantíssima em Gênesis, com relação a decisões. Qual foi as decisões erradas que José tomou? Nenhuma. O livro não mostra ele tomando nenhuma decisão errada. Mesmo assim, caiu sobre ele uma maldade muito grande, não é verdade? Ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido como escravo, ele trabalhou como escravo durante muito tempo, ele foi parar na prisão, na masmorra e tal. Mesmo assim, veio uma maldade muito grande sobre ele. Só que, como ele não tomou nenhuma decisão errada, a bênção também veio sobre ele de forma tremenda, de forma absurda, e a bênção que veio sobre ele foi muito maior do que a maldade que veio sobre ele. A maldade que veio sobre ele foi terrível, mas foi durante alguns anos. Mas a bênção que veio sobre ele foi abundante e foi pelo resto dos seus dias, né? Para todo sempre, para toda a sua vida, e essa bênção ficou para as gerações futuras. Então, o livro de Gênesis mostra que mesmo que você pode ser uma boa pessoa e sofrer, né? O justo sofre, mas isso não será para sempre, isso não será definitivo, porque pelo fato de você tomar boas decisões, você vai ser recompensado de um jeito ou de outro. Glórias a Deus por isso. A data em que o livro ele foi escrito, tá? Aproximadamente. Quando você estuda, você percebe que existem aí muitas datas, mas uma coisa é certa, todas elas estão muito próximas. Então, talvez você vai ouvir alguém dizendo, o livro de Gênesis é por volta de 1430, 1390, 1450. Então, está tudo aproximado aqui a 1433, que é a data que eu estou propondo para você nessa apostila, tá bom? Então, aproximadamente nessa data é que foi escrito esse livro, ok?
Quando que ele foi escrito? A nossa aposta é que o livro de Gênesis ele tenha sido escrito em algum momento da peregrinação de Moisés junto com o povo de Israel no deserto, tá bom? Nós entendemos que seria muito improvável Moisés escrever esse livro antes dele ser revelado por Deus, de Deus ele ter falado com Moisés. Lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus aparece para ele através de uma sarça pegando fogo e não se consumia. Então, a gente acredita ser meio que impossível ele ter inspiração, né, ele receber o Espírito Santo para escrever esse livro antes de ter um encontro com Deus. Então, é depois do encontro com Deus que ele escreveu esse livro. E como nós sabemos que depois que ele se encontra com Deus ali na sarça, ele trabalha dia e noite, ele não tem mais descanso, né? Naquela correria para sair do Egito, Deus mandando praga, aí vai lá, avisa o faraó, volta, vai de novo, avisa, volta, espera a praga acontecer e etc. A gente vendo isso, ele não tem ali tempo nesse período para escrever alguma coisa. Então é bem provável que é durante o tempo que eles estão no deserto que Moisés pode parar, se sentar para escrever. Tá? Eu digo mais, né? Eu digo que provavelmente ele escreveu esse livro depois que o Jetro, o seu sogro, lhe deu o conselho: Moisés, divide a carga, levanta outros homens para te ajudar, para você ter menos trabalho. Né? E assim ele teve mais tempo para escrever a lei do Senhor. Muito bem. O livro de Gênesis ele é uma... É claro que outras teses teológicas sobre quando foi escrito podem ser levantadas, porque o livro de Gênesis, dos 5 livros do Pentateuco, ele é o mais enigmático com relação à sua escrita, porque os outros livros, eles dão muitas pistas, né, de que foi Moisés que escreveu e de quando Moisés escreveu. Né? Subiu Moisés ao monte, o Senhor deu a lei para ele ali. Né? Falou o Senhor com Moisés da porta da tenda da congregação. Então você vai percebendo os lugares que Deus está falando e que está mandando ele escrever. Mas em Gênesis não tem isso. Né? Que Deus falou com Moisés, que Deus mandou ele escrever no monte ou na tenda e etc. Não tem. Então nós fazemos juntamos algumas pistas e formulamos algumas teses para saber quando exatamente, né, Moisés escreveu o livro de Gênesis. Bom, a extensão histórica. O livro de Gênesis, dos 5 livros do Pentateuco, é o que tem a maior extensão histórica. Como assim? Quando você lê Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 50, que é o final do livro, você leu aí aproximadamente 2.369 anos de história, tá bom? Mais ou menos. Ok? Então, são milênios de história, são mais de 2 milênios. Tá? Não são décadas e nem séculos, né? Uma década é 10 anos, século é 100 anos e um milênio é 1000 anos. Então são mais de 2 milênios de história que nós temos aqui nesse livro, aproximadamente. Ok? Ela começa lá na criação do universo e vai até o final da vida do último patriarca, no caso José. Né? Quando ele morre, ele diz: não deixem aqui os meus ossos. O livro ele termina com a morte de José. Ok? Eu acredito que até aqui já ficou bem extenso e prolongado o nosso vídeo. Eu vou fazer uma pausa, tá bom? E a gente continua essa aula no próximo vídeo, ainda falando sobre o livro de Gênesis. Que Deus te abençoe.